Meus amigos, minhas amigas, eu venho através desse vídeo urgente, urgentíssimo, pedir a sua ajuda para salvarmos juntos o Brasil de Olavo de Carvalho. Eu sou o professor Rafael Queiroz e dias atrás, no meu perfil de Facebook, eu pedi a responsabilização de Olavo de Carvalho durante a CPI da pandemia que está à beira de começar. Em razão de ter sido a sua ascendência sobre o presidente e o seu discurso de que tudo não passava de uma gripezinha, a causa do atraso das medidas do governo federal contra a Covid-19 que paralisam a nossa economia e matam os nossos cidadãos. Estamos na casa de mais de 300 mil mortos, fora aqueles que pegaram e ficaram com sequelas. Então, o que assistimos no Brasil é um caos provocado pelo guru do presidente, que, aliás, me respondeu à minha provocação, dizendo que, na realidade, o discurso de gripezinha ou de resfriadinho era de Drauzio Varela, e que ele, portanto, não tinha culpa de nada. Em razão disso, nós decidimos criar uma petição no nosso blog, onde nós elencamos as razões pelas quais Olavo é culpado de tudo isso. Nós enviaremos essa petição aos senadores e eu peço que você que nos acompanha aqui no canal, ou que mesmo não nos acompanhando, que esbarre com esse vídeo, que envie essa petição ao seu senador, para reforçarmos essa corrente contra esse mago, esse guru, que vem trazendo tantos prejuízos para o nosso país. A sua vida está em jogo, a vida dos seus familiares também. E eu deixarei aqui na descrição desse vídeo o link da nossa petição que se encontra no blog Catolicidade, onde eu descrevo passo a passo porque Olavo é o verdadeiro culpado desse desastre que nós estamos vendo acontecer no nosso país agora, inclusive com pessoas sendo entubadas sem anestésicos, porque o governo federal não se preparou. E eu gostaria de ler aqui a nossa petição para que você tomasse ciência do seu conteúdo. Recentemente, nós pedimos que a CPI da pandemia investigasse a responsabilidade de Olavo de Carvalho no desastre sanitário que o país vivencia. Nestes termos, já que vai ter CPI da pandemia, o negócio é pressionar o Congresso a convocar Olavo de Carvalho para prestar depoimento. Afinal, foi o discurso dele, de gripezinha, e sua ascendência junto ao presidente, que atrasaram as medidas do governo federal. Ao que o próprio Olavo nos respondeu, nos seguintes termos. Seguem aqui as palavras do guru. Este bosta não sabe sequer que a ideia da gripezinha não foi minha, foi do Drauzio Varela, o qual, como médico, e com amplo acesso à grande mídia, exerce 1000 vezes mais influência nos altos círculos do que eu. Esta nota é só intriga de um invejoso, um Zé Ninguém em toda a linha. Temendo as consequências de um tal pedido, Olavo tergiversa sobre os fatos. Mas contra eles não há argumentos, pois vejamos. Primeiro, Drauzio Varela não tem nenhuma ascendência sobre o presidente, já Olavo sim. Tanto que, graças a isto, conseguiu fazer 3 ministros, Vélez, Weintraub e Araújo. Segundo, Varela se manifestou sobre a Covid-19 em 30 de 1 de 2020, nestes termos. Não precisa parar de andar na rua. Não temos uma catástrofe. De cada 100 pessoas que pegarem, 80 a 90 só terão um resfriadinho. Desconsiderando a fala de Drauzio, o presidente, em 4 de 2 de 2020, decretou emergência de saúde pública, atuando em dissonância com o reducionismo de Varela, o que prova a sua total falta de ascendência sobre Bolsonaro. No mesmo mês de fevereiro, agindo preventivamente em dissonância com a fala de Drauzio, o presidente fez esforços para que brasileiros que estavam na China ficassem em quarentena por lá.
antes de voltarem para cá. Importante reiterar que o decreto 13.979, de 4/2, do Presidente da República, representava um instrumento jurídico muito positivo, assegurando meios eficazes de enfrentamento do quadro sanitário que viria pela frente. Basta lê-lo para verificar que no seu artigo 3º previam-se lockouts, isolamentos verticais e horizontais, além de fechamento das fronteiras como bloqueio de transportes interregionais como metodologia de enfrentamento da Covid-19. Apesar disso, o governo não aplicou o decreto que havia editado. E a questão que fica é, por quê? A resposta está em Olavo de Carvalho. Março de 2020 nos ajuda a entender o papel de Olavo na paralisia do governo federal. Em 10 de março, o presidente, num evento em Miami, chamou a crise da Covid-19 de fantasia. Durante todo aquele mês, Olavo negou que houvesse razões para preocupação, preferindo falar de um complô entre a mídia, OMS e o governo chinês. Em 22/3/2020, reforçando a crença do presidente que tudo não passava de fantasia, Olavo compartilhou uma postagem assegurando que o pavor em torno da doença era um plano comunista para atingir Bolsonaro com o seguinte teor. Eu reproduzo abaixo a postagem com um print da fala de Olavo no Facebook. Peço que quem for ler o link, quem for ler a matéria, a petição, que examine. No mesmo dia, num vídeo cujo link vai na sequência, nós também pusemos o link na nossa petição, Olavo admitiu que, 1. O número de mortes da suposta epidemia não aumentou um único caso de morte por gripe no mundo. 2. A epidemia, portanto, não existe. E 3. Para saber se alguém morreu de Covid-19, há que fazer o exame de cada órgão em separado. Mas, como ninguém fez, logo não há provas de que alguém morreu da doença. Reagindo a isso, o presidente, imediatamente em 24/3/2020, disse num pronunciamento à nação que, caso fosse contaminado, não precisaria se preocupar, pois nada sentiria, ou, quando muito, seria acometido por uma gripezinha. Em suma, o mesmo discurso de Drauzio Varella em 30/1/2020, que Olavo reiterou no dia 22/3/2020, afirmando taxativamente que concordava com a opinião dele, como vemos aqui. Então, em 22/3/2020, Olavo, no seu Facebook, disse o seguinte. Vamos lá. Nunca esperei que um dia eu aplaudiria alguma opinião do Dr. Drauzio Balela, leia-se Varela, mas esse dia chegou. O que ele diz contra a onda de pânico está 100% certo. Isto posto, resta provada a relação de causa e efeito entre as intervenções de Olavo por escrito e por vídeo em 22 e 23 de março de 2021 e o desastroso pronunciamento de Bolsonaro em 24/3, responsável pelo atraso das medidas sanitárias e pelas mortes no país. Mas agora Olavo alega que a culpa não é dele, sim do Dr. Drauzio, desconversando sobre o endosso que ele mesmo deu à fala de Varela sobre resfriadinho. Pedimos, deste modo, que Olavo seja responsabilizado como principal culpado pela morte de tantos cidadãos brasileiros. Os falecidos e suas famílias clamam por justiça. Mande um e-mail para o seu senador com base nesse link, nessa petição. Um abraço, até a próxima.